Fala galera, boa noite. Estamos aqui mais uma quarta-feira para fazer uma live. Tô meio besta aqui, tanto que eu fiquei lendo aqui hoje sobre os planos de governo e hoje falar do plano do Ciro e do plano do Amoedo, que vai ser bem legal porque hoje dá pra falar bem mais de economia do que nos outros dias. Tem bastante coisa de economia no plano dos dois, então dá pra eu falar de coisas que eu sei mais, né? Segurança pública, essas coisas, acho que são temas legais, mas que não são temas que eu sou especialista, que eu domino, etc. Em economia eu consigo falar melhor. Eu fiz um monte de anotações, várias anotações, enquanto eu estava lendo, e eu vou tentar passar um pouquinho por cada coisa. De novo, como sempre, vai falando comigo aí, vai interagindo comigo. Se alguém puder me avisar se está saindo som, uma boa, me ajuda. Se tá bom o som e tal. E vai colocando nos comentários aí. O plano do Ciro. Vou começar com o Ciro, tá? O Ciro tem um plano que foi bem longo, o plano que ele colocou aqui. O que é legal, né? O cara entrou em detalhes em algumas coisas aí. Tem 62 páginas o plano dele. Eu confesso que eu não consegui ler com mega foco ele inteiro. Eu dei mais ênfase nas coisas de economia e tal. Aí tem umas coisas sobre segurança pública, tem umas coisas sobre meio ambiente, etc. E eu dei uma passada mais rápida na leitura para poder falar sobre coisas de economia, mais sobre coisas de economia, tá? E aí, assim, dando um resumão do que eu percebi do plano do Ciro é que ele tem um foco muito grande em proteção da indústria. E isso envolve uma política cambial de desvalorização do real. Ele fala de taxa de equilíbrio, mas de certa desvalorização do real para você melhorar as condições de exportação. Ele fala muito sobre crédito, então tem um viés muito grande em dar crédito. E ele fala sobre você dar incentivos para determinados setores, que ele acha que são importantes. Então, resumindo, é mais ou menos o plano que a gente viu com a Dilma, tá? Do segundo governo da Dilma, que é uma política de crédito expansionista. E aí ele fala de tentar controlar a inflação no ambiente desse, que é bem difícil. Ele fala sobre você simplificar impostos e etc., mas logo na sequência ele fala sobre você dar incentivos para determinados setores. No fim das contas, a única coisa que ele fez de diferente da Dilma é escolher outros setores, mas ainda tem uma política bem forte de intervenção e de você dar mais peso para alguns setores, desonerações, etc. E acho que o ponto diferente mesmo da macroeconomia da Dilma que ele aborda aqui é de você deixar uma taxa de câmbio mais desvalorizada. A Dilma, durante o período dela, principalmente na época que estava o Manteiga, ficou forçando um câmbio próximo de R$2 na época, queimando reserva internacional de dólar, etc. Depois eles mudaram o mecanismo, foi um mecanismo usando o dólar futuro, e depois mudaram de novo o mecanismo fazendo um swap de dólar com um CDI, com o mercado, para tentar segurar a subida do dólar. Eu posso explicar esses três mecanismos de como é que isso era feito, mas essa é a única diferença. Ele fala, deixa um câmbio flutuante numa banda razoavelmente sem volatilidade, né, sem variação, só que, pelo que eu entendi do plano, ele acha que um câmbio mais desvalorizado faria sentido, tá? Toda a política dele é muito engraçada, porque assim, você ter inflação baixa com política de crédito forte é antagônico, né? Quando você aumenta o crédito na economia, você acaba tendo uma pressão de aumento de inflação. Então ele fala umas coisas que é meio que uma indução falsa. Ele pega pedacinhos de coisas que fazem sentido e são frases que ficam na cabeça das pessoas,
Mas na hora que você pega isso num contexto macroeconômico, são coisas contrárias, são coisas que não se encaixam, tá? Eu vou tentar passar um pouquinho por cada coisa aí e eu vou comentando. Se tiver dúvida, vai botando nos comentários aí que eu vou falando. Eu vi duas entrevistas dele, eu vi a do Jornal Nacional, que teve esses dias aí, acho que foi na segunda, e eu vi a entrevista que ele deu na Globo News também. Depois eu comecei a ler o plano de governo, aí eu vou falar um pouquinho do que eu vi em cada coisa, mas a maior parte das anotações que eu fiz foram do plano de governo, que era um negócio um pouco mais extenso, né? É um negócio que gerou muita polêmica e é um dos temas que está mais na TV, é uma proposta que o Ciro tem de você tirar o nome das pessoas do SPC. Né? Gente que está inadimplente, pelo número dele lá, 63 milhões de pessoas estão com o nome no SPC, são pessoas que estão inadimplentes, contraíram dívidas através de crédito, conta corrente, cartão de crédito, etc., e não pagaram essas dívidas e ficaram com o nome sujo. Ele faz uma conta lá de que a dívida média de uns R$ 4.500, se você conseguisse negociar com os bancos, isso iria para alguma coisa em torno de R$ 1.500 por pessoa. E aí ele propõe que o Estado faça uma negociação com os bancos e ele vai fazer o parcelamento dessas dívidas no longo prazo. Acho que tem bastante coisa macroeconômica envolvida nesse negócio e eu vou tentar pontuar algumas coisas que eu vejo disso, tá? A primeira coisa delas é que assim, quando você vai lá e causa um prejuízo para o banco, você vai lá e renegocia uma dívida com um banco comercial, seja você uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, você fica com uma bandeirinha amarela lá. Do tipo, olha, essa pessoa pegou crédito, ela ficou inadimplente e ela veio renegociar comigo e eu tive que reduzir o meu spread para conseguir receber dela. Isso, por si só, já vai dificultar o crédito no futuro. Então, provavelmente, essa pessoa que vai ter o nome limpo pela renegociação do governo, ela vai ter dificuldade de conseguir um limite no banco de novo, de conseguir um cartão de crédito, de conseguir qualquer coisa dessas. Então dá uma impressão falsa de que você vai resolver o problema da pessoa, mas ela vai continuar com uma restrição ali no banco. A segunda coisa que é importante notar é que você está levantando dívida através do Tesouro Nacional, você tem o governo pegando dívida, pagando juro nessa dívida, e ele vai direcionar esse dinheiro para a negociação, para o financiamento dessas dívidas com o banco. Então ele vai lá, sei lá, no Itaú, vai pagar a dívida no Itaú, renegociada, e ele vai receber parcelado esse dinheiro da pessoa que teve o nome tirado do SPC. Quando ele faz isso, o Tesouro está pagando pelo juro, né, o descasamento no tempo desse dinheiro. Então vamos supor que hoje o governo está pegando lá dinheiro emprestado a 6,5% ao ano, e ele vai financiar lá alguma coisa em 48 meses, 60 meses, que seja. O governo está pagando juro no dinheiro que ele está pegando para conseguir financiar essas pessoas. Então, no fim das contas, você está pegando uma massa de pessoas inadimplentes e você está diluindo entre todos os brasileiros pagantes de impostos o custo dessa inadimplência. Quem saiu melhor na história? É o banco privado que teve o recebimento do crédito podre, vamos dizer assim, que era o crédito que estava inadimplente lá. Então, parece bonito, parece muito legal, só que é uma dinâmica macroeconômica que cria um incentivo errado e se acaba onerando quem não deveria estar onerado numa situação dessa. Outra coisa é que é o seguinte, em momento algum se fala sobre criação de emprego nesse programa. É uma questão de você jogar mais dinheiro na economia através de crédito porque você está financiando essas pessoas inadimplentes. Não sei se funciona, pela questão que eu falei de você ficar com o seu perfil lá meio sujo e você não conseguir depois pegar dinheiro emprestado, mesmo assim. E a outra coisa é que, meu amigo, não adianta você financiar nada para alguém que está desempregado. Não interessa se é R$200 ou R$40 por mês. Se você está ganhando zero por mês, não muda muita coisa. Então,
É o famoso que a gente chama de populismo, né? É um negócio que parece bonito, que tem um apelo muito grande. 63 milhões de pessoas provavelmente estão gostando dessa proposta de alguma forma. Influencia a decisão de voto, mas macroeconomicamente falando, fiscal do país, etc., não é legal, tá? E sim, falando 100% de economia, podia ser qualquer pessoa fazendo isso que ia falar, não fecha a conta, tá? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Tem umas outras coisas que ele fala aqui, pensando em coisas de economia, tá? Uma delas que ele fala é você aumentar a competição no sistema financeiro. Então tem algumas propostas dele que tem a ver com você desburocratizar o sistema financeiro. Você tirar algumas travas do sistema financeiro para que as instituições possam entrar num pé de competição maior. E aí ele fala de você usar o CAD para tentar minimizar a concentração no setor. É difícil dizer se alguma coisa vai ser melhor do que o livre mercado. A questão é que é verdade que é difícil você entrar nesse mercado e competir. Você tem um oligopólio de bancos, você tem 5, 6 grandes bancos, concentram a maior parte do crédito no país e, por consequência, eles acabam conseguindo impor a política que eles querem. Então, talvez desburocratizar o setor seja legal. Agora, tem uma tendência de concentração sempre, né? Existe M&A, as empresas vendem divisões de negócio, etc. E aí ele fala de você usar o CAD para tentar minimizar esse tipo de coisa. A questão é que quando você tem um mercado muito aberto, se existe um M&A e ele volta para um equilíbrio não saudável, alguém entra no mercado tentando fazer preço mais barato. Então você tem uns ciclos, né? Alguma empresa começa a se incomodar, é incorporada por um conglomerado, aí vem alguém olha e fala, ali tem espaço, eu acho que dá pra gente criar alguma coisa. Se não for burocrático, se for fácil de fazer, essa empresa nova entra e toma mercado. E aí você tem um monte de empresas fazendo isso. Então, se for muito fácil entrar no mercado, e realmente é um mercado que está com um equilíbrio de preço muito fora do equilíbrio normal, em tese, o próprio mercado deveria se regular, tá? Apesar da tendência de você ter M&A. Então, nesse ponto, é positivo você ter uma desburocratização desse setor, tá? Depende, se você tivesse mais empresas fornecendo crédito, você tem uma competição maior no mercado, por isso, talvez os spreads todos diminuíssem, tá? Apesar de que é meio, assim, olhando um contraponto, é meio controverso isso, porque o Marcos Lisboa, que é o diretor do Insper, estava fazendo uma palestra outro dia, ele falava, cara, você olha no balanço dos bancos, eles estão com o dinheiro em caixa. O banco tem dinheiro disponível para fazer empréstimo e ele não está fazendo. Por quê? Porque a inadimplência é muito alta. O crédito não está dando dinheiro. Aí você fala, por que o banco não está emprestando dinheiro? Ele é burro? Está com dinheiro ali, ele pode cobrar uma taxa de juros alta? Pode, mas não está valendo a pena para ele. Se você olha lá na quebra dos resultados, os lucros vêm de seguradora, vêm de produtos de investimento financeiro, não vêm de crédito. Então, também não está um ambiente legal para crédito, então talvez ter mais dinheiro disponível não seja a solução, porque realmente não vai. Os bancos não estão dispostos a correr o risco desse crédito, tá? Tá dando para entender o que eu tô falando? Dá um joinha, um não joinha, interage comigo aí. Beleza. Aí tem um negócio que eu achei bem controverso também, tá? Bem antagônico, que foi o seguinte. Ele tá falando, não, porque a gente tem que rever as renúncias fiscais, que é você ter isenção de imposto em vários setores específicos que o governo resolveu beneficiar. E fala, cara, tem que reduzir isso, daí tem que rever. Nice, very good. Só que daí ele fala, não, porque a gente está pensando em recriar a CPMF. Cara, a CPMF é um imposto que você cobra sobre movimentação financeira. Então, em vários momentos do programa ele fala, não, vamos reduzir o imposto, vamos simplificar. Aí depois, não, vamos colocar a CPMF porque o governo precisa arrecadar.
fica a dúvida do que você quer fazer, né? Você está falando de reduzir imposto para dinamizar a economia ou você está falando de aumentar imposto porque o Estado precisa arrecadar? E, mais do que isso, se você vai fazer política expansionista de crédito, tem que se financiar. Você vai ter que pegar a dívida para poder fornecer esse crédito. Então, e aí? Você vai fazer isso como? Né? Você vai piorar a sua conta fiscal para você ter que depois fazer isso via endividamento. A gente já está com uma dívida líquida, uma dívida bruta sobre o PIB alta, e quando você começa a aumentar o risco, o governo é obrigado a aumentar o juro real que ele vai cobrar, que ele vai pagar nos empréstimos dele, para convencer as pessoas a assumirem aquele risco. Então, as coisas estão encaixadas, sabe? Então não é eu vou fazer assim, assado. Cara, essas coisas todas... Olha o rabo do Alfredo aqui. Essas coisas todas, elas estão todas encadeadas e elas funcionam de um jeito conjunto. Não dá pra você falar, não, eu vou mexer aqui e não vou causar problema em lugar nenhum. Não, amigo, se você aumentar a CPMF, você vai aumentar o custo de todo mundo. Inclusive, se é um imposto sobre movimentação financeira, você vai piorar a vida do pequeno empresário, do microempreendedor, do cara da padaria. Então, e aí, né? O que você está querendo fazer? É contraditório, tá? Beleza. Deixa eu ver. Aí tem umas coisas que ele fala que são legais, que é ações complementares entre público e privado. Acho que as pessoas começaram a perceber que esse modelo de PPP e etc. funciona. A gente falou disso na live anterior, dos planos da Marina e do Alckmin lá. Acho que todo mundo começou a falar sobre isso, porque perceberam, cara, o governo não tem dinheiro para fazer tudo, ele não deve fazer tudo, entra numa PPP, entra numa parceria, faz uma concessão, deixa uma empresa privada vir com o dinheiro e dá o direito de exploração daquela rodovia, daquela linha de transmissão, etc. para essa empresa. Ela vai gerar emprego para operar o negócio, ela vai ter lucro, todo mundo fica feliz e as pessoas têm acesso ao serviço. Então acho que todo mundo começou a falar disso, inclusive o Ciro fala de você ter uma parceria público-privada, tá? Aí, tem um negócio que eu fiquei olhando aqui que foi engraçado, também foi outra contradição que eu peguei, tá? Deixa eu ver. Esse negócio de parceria com o setor privado, o que ele está falando é que precisaria de 300 bi por ano de investimento, tá? Dá mais ou menos 5% do PIB. Ele fala que só dá para fazer isso com o governo se reorganizando, etc. É foda, porque assim, é uma cabeça de, não, vamos fazer parceria público-privada, mas o governo precisa ter dinheiro para fazer. Na hora que leva no limite, sempre tem aquela coisa do vamos concentrar esse negócio, a gente tem que fazer isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu anotei um monte de coisa, agora eu tô perdido aqui. Aí ele fala um negócio que ele quer zerar o déficit fiscal em 2 anos. É uma meta, tá? Uma meta. Vamos zerar o déficit fiscal em 2 anos. E aí você tem um negócio falando sobre previdência. Eu vou até pegar aqui. Que eu não entendi. Tá, ele fala, tá na página 11 do plano de governo, se alguém quiser olhar depois. Primeiro ponto lá, implementação de um sistema previdenciário multipilar capitalizado, em que o primeiro pilar, financiado pelo Tesouro, seria dedicado às políticas assistenciais. O segundo pilar corresponderia a um regime previdenciário de repartição com parâmetros ajustados em relação à situação atual. E o terceiro pilar equivaleria a um regime de capitalização em contas individuais, que é conta de aposentadoria. Tá? Ademais, seria discutida a introdução de idades mínimas diferenciadas por atividade de gênero. Então, diferenciar professores, que tal, cara, eu pessoalmente acho que essas coisas têm mais espaço para problema do que para ajudar alguma coisa. Tá? E aí ele fala, tá bom, vamos zerar o déficit. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que rever a Previdência, vamos ter que rever as desonerações. Ele propõe um negócio muito louco, chamado Orçamento Base Zero, OBZ. Não sei se alguém já ouviu, que é você fazer a revisão das despesas do governo todo ano. Empresa faz isso às vezes, tá? E dá um trabalho do caralho, mas é uma prática legal. Todo ano, você tem a opção de refazer o seu orçamento e definir como é que vão ser os gastos do ano seguinte. A empresa faz isso. E uma forma de fazer isso é pegar os gastos e falar, reajusta por inflação ou muda um pouquinho o peso aqui e ali. O orçamento base zero é o seguinte,
ninguém tem direito a orçamento nenhum. E agora todo mundo vai ter que me convencer por que tem direito a esse orçamento. É uma parada legal, mas a gente tinha conversado sobre isso na semana passada. 20% do gasto público não está indexado ou obrigatório por lei. Então você faria um ABZ em 20% do orçamento. O resto todo é obrigatório por lei. Então, pode ser legal, mas precisa desindexar o resto. Senão você tem muito pouco espaço para fazer alguma mudança orçamentária, tá? Aí ele fala, redução do imposto de renda para pessoa jurídica. Redução do PIS, COFINS e ICMS e criação do IVA, que é Imposto sobre Valor Adicionado. A gente falou disso semana passada também. O ICMS já tentaram transformar várias vezes em um IVA. ICMS é o seguinte, você paga um imposto sobre o consumo. Você compra um produto no mercado, sei lá, uma peça para o seu carro, etc. Está embutido lá um imposto que é o ICMS. Esse IVA, e ele é cobrado sobre o valor do produto. O IVA é para você cobrar sobre o valor adicionado na cadeia de produção. Então, no ICMS, ao longo da cadeia de produção, você paga várias vezes o imposto em cima da mesma base. No IVA, você pagaria o imposto sobre o valor adicionado naquela etapa da cadeia de produção. É legal, imposto sobre consumo aumenta a desigualdade social, tá? Quando você vai lá e coloca um imposto em cima do consumo, você acaba tendo uma tributação proporcionalmente maior em quem é de baixa renda. Então, você trazer um IVA e mudar a composição dos impostos mais para imposto sobre a renda, etc., ajuda a diminuir a desigualdade social. Então, talvez fosse uma boa proposta. Aí tem aquela história que a gente falou na semana passada, que é de briga entre estados, é difícil de aprovar. Tá décadas falando disso e não sabe fazer. Tá? Aí ele fala sobre você taxar a herança. Esse negócio é engraçado, tá? Porque, assim... Às vezes as pessoas elas rotulam, elas criam um avatar imaginário maluco das coisas. Então você fala, imposto sobre herança. Você imagina o cara bilionário que está deixando a herança para a família. Só que, cara, as pessoas normais do dia a dia também deixam herança. Se você deixar 100 mil reais para a próxima geração da sua família, ou 50 mil reais, ou qualquer coisa que seja o seu patrimônio, e você tem um imposto sobre a herança maior... essas pessoas normais do dia a dia vão pagar imposto sobre herança maior. Então, às vezes o pessoal fala como se fosse coisa de rico, bilionário deixar herança. Não, é coisa, tipo, alguém da sua família tem um apartamento, deixa o apartamento, aí você vai lá e tem que pagar um imposto gigante em cima do apartamento. É esse tipo de coisa que às vezes é o discurso popular que pega com as pessoas, mas que é falacioso, sabe? Ele não tem o efeito que se mostra na hora que você está falando sobre aquilo. Aí fala de simplificar a tarifa de importação, etc. E ele fala um negócio doido aqui, cara, que é eliminar o teto de gastos. E aí tem uma mentira, tá? É mentira. E ele fala de você ter um outro mecanismo para preservar os investimentos em saúde e educação porque eles foram congelados por 20 anos. É mentira. A regra que passou é que você tem um reajuste real nulo. Ou seja, você congelou o gasto real. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o reajuste dos gastos com educação e saúde vão ser feitos de acordo com a inflação. Não é que vai travar o investimento no mesmo valor durante 20 anos. Você vai travar o valor real. Se os preços das coisas medidos pelo nosso índice de inflação aumentarem, o gasto com saúde e educação aumentam junto, indexados ao IPCA. Então não é, vou travar por 20 anos, meu Deus. Cara, vai travar o gasto real. E aí como é que você faz para melhorar a saída da educação? Melhora a composição do gasto. A gente tem déficit, a gente não consegue ficar gastando mais com as coisas. E tem um monte de coisa que é indexada. Então, amigo, você vai ter que parar de estourar champanhe na balada. Você vai ter que começar a tomar outra coisa. Você vai ter que fazer um negócio diferente. Esse que é o negócio, tá? Vai ter que racionalizar esse gasto. Não dá para ficar aumentando ele o tempo todo. Beleza? Ok. Aí ele propõe umas coisas legais aqui. Acompanhamento, monitoramento e medição de resultado e etc. Só para fazer um parênteses aqui. Ele fala um negócio sobre políticas orientadas ao crescimento. Estímulo ao desenvolvimento do mercado de capitais.
Muito bom. Cara, quando você tem mercado de capitais desenvolvido, em geral isso traz mais benefício econômico. Tá? As empresas têm acesso a mais capital de longo prazo e elas conseguem fazer investimentos em coisas mais de alto risco quando ela tem consegue emitir dívida para 20 anos, para 15 anos, ela consegue emitir ações, etc. Isso é benéfico, tá? Aí ele fala de outra coisa aqui, que é a estrutura tributária que estimule o crédito de longo prazo. Porra, cara, você acabou de falar que você vai taxar dividendo e aí depois você fala que você quer estimular o crédito de longo prazo. De novo, contradição, tá? É difícil isso, porque cada coisa pontualmente, isoladamente, parece fazer sentido. O problema é que elas em conjunto não funcionam, porque são mecanismos macroeconômicos que andam ao contrário, tá? É isso que é importante. Aí tem um negócio que ele fala sobre emprego que é massa, que ele fala cursos voltados aos nem-nems. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo nem-nem, que é a população que nem estuda nem trabalha. É o jovem que nem estuda nem trabalha. São pessoas entre 15 e 29 anos. E dessas pessoas, nessa faixa etária, 23% são nem-nems. Cara, esse é um problema estrutural gravíssimo. Gravíssimo. Você imagina um cara com 26, 27, 28 anos que não está estudando e não está trabalhando, ele não tem educação formal, ele não tem, no nível superior, provavelmente, ele não tem experiência de trabalho e em algum momento ele tem que fazer parte da força de trabalho. Pessoa completamente despreparada. Se esse cara não entrar na força de trabalho, isso vai agravar ainda mais os problemas que a gente tem de desigualdade social, e a gente sabe que a gente está com uma população envelhecendo que vai pressionar a previdência. Então, cara, é um problemaço, tá? É um problemaço. E ele está tentando falar de cursos profissionalizantes voltados aos nenéns. Essas pessoas precisam se integrar à força de trabalho. Normalmente é gente de baixa renda, tá? Que piora mais ainda a coisa. Beleza. Aí eu falei que ele tinha um negócio de algumas prioridades em indústrias, né? Agro, defesa, oil, gas e biocombustíveis e bens voltados para a saúde. Então ele quer priorizar agro, defesa, óleo, gás e biocombustíveis e bens para a saúde. São esses os 4 setores que ele vê como sendo prioritários. E aí tem um quinto setor que é de construção civil, que ele está tentando estimular através de investimento em infraestrutura. Política expansionista de gasto do governo e desoneração pontual em setor. Tá? A mesma coisa que a Dilma fez. Beleza? E tem um outro negócio que ele fala aqui que é bem antagônico com a Amoedo, por isso eu vou citar, que é política de preferência a insumos locais no governo. Tem algumas regras para algumas empresas que elas só podem produzir XY coisa ou só podem pegar crédito do BNDES, etc., se tiver um mínimo de componentes nacionais. Por um lado, isso protege a indústria. Você evita a entrada de produtos mais competitivos de fora, da China, dos Estados Unidos, da Europa, etc. Por outro lado, você como produtor, para ter um crédito mais barato, é obrigado a usar um produto que talvez não seja tão bom. E aí você é obrigado a produzir uma parada medíocre, porque você tem que usar um componente medíocre de uma empresa que não está sofrendo competição no mercado internacional e, portanto, não tem incentivo para melhorar. Nas transições, essas coisas são ruins. Mas, o que acontece? Se você deixa esse mercado aberto e as pessoas podem comprar o melhor componente que elas têm no mundo para fazer o negócio, primeiro, você que está consumindo um produto ou serviço vai ter acesso a um negócio melhor. E esse cara dessa indústria que não se modernizou vai quebrar. Ou ele vai ter que fazer alguma coisa. E se ele quebrar, ele não vai ficar em casa passando fome. Ele vai ter que arrumar alguma coisa para fazer. E isso dinamiza a economia. Então, a transição é complicada, mas o resultado final é bom, tá? Quando você tira essas restrições de preferência, etc. Alguém está acompanhando aí ainda? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Ninguém está falando nada. Um monte de gente entrou, um monte de gente saiu. É chato, né? Mas falando de macro, assim, de um jeito muito rápido, eu não consigo explicar os conceitos direito. Tem um outro negócio, só para finalizar aqui. Tem um monte de coisa do Ciro, tá? Poderia ficar falando a noite inteira aqui. Tem um negócio aqui do Ciro que ele fala que é sobre inflação, tá? E ele fala de ter uma meta de inflação e uma meta de desemprego, né? Uma faixa de desemprego. Nos Estados Unidos é feito assim, tá?
Só que daí ele fala de você ter medidas de controle nos núcleos do índice. Como é que funciona isso? A inflação, hoje, é controlada através, principalmente, das políticas de crédito e da política monetária. Como é que é feito isso? Quando o governo vai lá e aumenta a taxa de juros, as pessoas tendem a emprestar mais para o governo, porque ele é um empréstimo com menos risco. Então, se o governo está pagando 10% ao ano, vamos supor, e eu posso fazer um investimento numa empresa a 8%, eu vou emprestar para o governo. E aí o governo acaba servindo como um ralo de capital na economia, e ele tira dinheiro da mão dos agentes econômicos. Quando ele faz isso, ele tirou dinheiro da mão dos agentes econômicos. Se você tem menos dinheiro na mão, o que você faz? Consome menos. E esse consumo menor faz com que a demanda agregada da economia diminua, você tem menos gente tentando comprar, os preços tendem a subir numa velocidade menor. Se o governo abaixa a taxa de juros, você aumenta a quantidade de dinheiro na mão dos agentes, porque eles vão olhar e falar, cara, o governo está pagando muito pouco, preciso fazer alguma coisa. Vou abrir empresa, vou comprar maquinário, vou investir em marketing, vou contratar gente, vou investir numa startup, sei lá. Vou dar um jeito. E aí as pessoas dinamizam a economia investindo em outras coisas ao invés de emprestar dinheiro para o governo. Então, essa é uma forma de você controlar a demanda agregada da economia, através da taxa de juros. A outra coisa é política mais expansionista ou mais austera de crédito. Então, se você está com uma política expansionista de crédito, o que você está fazendo? Jogando dinheiro na mão dos agentes econômicos. Isso vai fazer com que eles gastem mais e tende a ter um aumento da inflação. Quando você reduz o crédito, você tem menos consumo, você reduz a inflação. Óbvio que isso afeta o PIB também. Se as pessoas consomem menos, se produz menos, se dá menos emprego, o PIB cai. Se se consome mais, as pessoas dão mais emprego, elas gastam mais, etc. O PIB sobe. Então, tem todas as variáveis aí andando juntas. Só que você está controlando a demanda agregada da economia. Você está controlando o nível de base monetária que existe, o dinheiro circulando. Falar de você controlar os núcleos do índice é a mesma coisa que você dizer eu vou intervir nos preços. Porque não dá para você controlar os núcleos do índice sem você impor um imposto maior para algum produto ou serviço, sem você colocar uma barreira de máximo de produção, sem você colocar uma barreira de importação de produto de fora. Então, controlar o núcleo, que é habitação, vestuário, alimentação fora do domicílio, alimentação no domicílio, transporte, mexer no núcleo do índice é fazer intervenção de preço. Não tem outro jeito de fazer. Então, o que o Ciro está propondo é intervenção em preço. Cara, a gente já tem exemplos N disso na economia e sempre dá merda. Então, assim, so sorry. É isso. Eu tentei fazer uma análise bem baseada em macro, tá? Se não ficou claro algum conceito do que eu falei ou se alguém discordar, deixa no comentário e a gente discute sobre isso, tá? Do perfil, no campo técnico. A gente discute isso no campo técnico. Por que as coisas funcionam assim na macroeconomia? Vou dar minha impressão pessoal sobre o Ciro, tá? Eu já tinha um certo preconceito contra ele porque eu já conhecia esse pensamento antagônico dele. Tá? Eu já sabia que ele falava coisas que se contradiziam, eu já sabia que ele tinha uma política de crédito expansionista, eu já sabia que ele tinha uma política monetária expansionista, tem até meme dele em grupo de economia, do lado de impressora, falando que ele vai imprimir dinheiro, e crédito é quase igual a imprimir dinheiro, crédito subsidiado e tal. Eu já sabia que ele tinha uma política de proteção da indústria nacional e de você ter uma taxa de câmbio controlada, alta, né? Uma taxa de um dólar valorizado em relação ao real, um dólar caro em relação ao real. Então eu já sabia de tudo isso, por isso eu já tinha um certo preconceito com ele. Além do que, quando a gente trabalha no mercado financeiro, em finanças, etc., a gente não acompanha as coisas só na eleição. Esses são debates que você tem o tempo todo. Eles aquecem na eleição, mas é o tempo todo que você está falando sobre essas coisas. Você fica acompanhando votação no Congresso, etc. Decisões do Copom, decisões do Banco Central. E não é de hoje que eu conheço o Ciro. A gente está acompanhando o Ciro desde 2011, 2010 e tal. Então, já sabia como é que era a política dele. Agora, tem o viés, tá? Tem o viés em falar
essas coisas todas e tal, apesar de eu tentar ser muito estrito na parte técnica. Eu acho o Ciro o cara mais perigoso de todos, pessoalmente falando, opinião pessoal, tá? Por causa desse discurso dele que parece que faz sentido. Então, ele pega elementos isolados, ele fala coisas que parecem que fazem sentido quando você analisa isoladamente, ele cria um inimigo em comum, que é um negócio muito usado, a gente fala em storytelling, que é para você, em persuasão, etc. Ele cria um inimigo em comum. É o grande banco, é o empresário filho da puta, é o setor não sei o que lá que se beneficia de você, é o outro país que tem uma sanção. Ele cria um inimigo em comum, ele faz um discurso pontual que parece que faz sentido, só que a hora que você coloca isso num contexto global, não funciona assim. E se você não tiver conceitos de macroeconomia muito firmes, de micro também, que é o normal, né? Você não ter esses conceitos muito firmes, porque as pessoas não trabalham com isso diretamente, você cai na história. Tá? Então eu acho ele um cara bem perigoso, porque ele tem uma política que é bem nociva, olhando tecnicamente, é bem nociva para o país, só que ele tem um discurso convincente, tá? Principalmente para quem não é do meio. Então, minha opinião é essa, tá? Aí, descolando totalmente o Rubens falando da análise macro, tá? Mas a análise macro, o diagnóstico não é legal, tá? É isso que eu queria dizer. E aí, o Amoedo O Amoedo. Alguém teve alguma pergunta sobre o Ciro? Quer deixar alguma impressão, algum comentário? Ficou com alguma dúvida? Não concorda? Fala aí. Eu espero 2 minutinhos para alguém escrever aí. Se ninguém tiver nada, a gente segue pro Amoedo. Tá dando para aproveitar alguma coisa? Hoje tá bem mais técnico do que da outra vez, né? Tá dando para falar bem mais de economia. Tinha mais coisa para falar até, mas eu vou começar a me estender muito. Sem perguntas? Então vamos lá. Amoedo. Olha, eu vou falar já no começo. Se você olhar meu avatar do meu perfil pessoal, você vai ver lá. Eu declarei meu voto no Amoedo, então saiba de antemão que por mais que eu me esforce, pode ser que eu tenha algum viés no que eu vou falar, tá? Até porque a gente se identifica muito, 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 muito e gosta muito de gente que é parecido com quem? Com a gente. E o Amoedo tem um histórico de vida que, até o meu ponto de vida hoje, é parecido com o meu. Ele fez engenharia, ele começou a trabalhar em banco, ele estudou muito economia, ele entende no mercado financeiro. Ele é muito mais rico do que eu, essa é uma bela diferença. Mas eu espero chegar pelo menos na metade do que ele tem daqui a um tempo. Mas ele, cara, assim, background é igual, o jeito de pensar é igual, então tem pontos de discordância, óbvio, ele é outra pessoa, não sou eu, mas eu tenho uma identificação com ele, tá? Luiz Felipe Miranda está perguntando: o aumento da arrecadação gerado pelo crédito não é capaz de compensar os gastos públicos e manter essa política expansionista? Cara, na verdade não vai ter aumento de arrecadação por causa do crédito, né? Na verdade o que você está fazendo é pegar um estoque de dívida que as pessoas têm com os bancos e o governo está financiando esse estoque de dívida através de si mesmo. Então, isso não necessariamente vai aumentar o gasto das famílias, tá? Por quê? Porque elas vão continuar tendo restrição de crédito nos bancos, provavelmente. E se você não gera emprego para essa pessoa, ela não tem uma fonte de renda para financiar o próprio gasto. Então, essa daí é uma justificativa que as pessoas têm dado. Ah, não, mas o crédito vai gerar gasto, isso vai aumentar a arrecadação, etc. Para esse programa específico, eu acho que não, tá? Você não falou desse programa específico, eu que fiquei na cabeça. Crédito em geral. É uma questão de que vem primeiro, né? Se é o ovo e a galinha. Quando você aumenta a política de crédito, primeiro, você causa uma pressão inflacionária, que depois você vai ter que segurar de algum outro jeito. E o governo tem feito o quê? Que eu considero ruim.
ele aumenta o crédito e aumenta a taxa de juros ao mesmo tempo. Pode olhar o que a Dilma fez. Ela fez lá uma política de crédito, isenção de IPI, aumento de crédito para moradia, financiamento para eletrodoméstico e etc. e tal. E aí o que aconteceu? Descaralhou lá a inflação. Qual que foi a justificativa? Aliás, qual que foi a medida para corrigir isso? Aumenta a taxa de juros. Então você tem uma política de crédito expansionista e depois você vem com uma política monetária restritiva. O que você faz com isso? Você aumenta o gasto das pessoas, aumenta a arrecadação, porém ao mesmo tempo você aumenta a inflação e é obrigado a aumentar a sua taxa de juros para aumentar, reduzir a inflação, você aumenta o seu custo da dívida e você, por consequência, diminui o crédito. Então você entra num ciclo ruim, você está entendendo? Não sei se eu fui claro em como é que esse mecanismo funciona, mas assim, o crédito aumenta a arrecadação. O problema é que ele tem outros efeitos colaterais que no balanço não se justificam. Tá? Mas o que eu faço com essas pessoas que estão devendo e o banco multiplicou a dívida? Primeira coisa é melhorar o ambiente macroeconômico para gerar emprego. A primeira coisa é essa. Você tem que facilitar a abertura de empresas, você tem que facilitar o acesso ao crédito que gera emprego, você tem que facilitar a contratação, então revisão de direito trabalhista, etc. Você tem que diminuir o gasto do Estado para que você abra espaço para o gasto privado. Tem uma equação de PIB potencial que mostra que se você tiver uma balança comercial estável e você tem um aumento do gasto do Estado com relação à poupança do Estado, isso diminui o investimento em relação ao gasto do setor privado. Então, quanto mais o governo gasta, mais ele encurta, ele amassa o setor privado. Você tem que começar a reduzir esse gasto do governo para você abrir espaço para o setor privado e ele começar a gerar emprego. Se as pessoas vão ter que entrar em refinanciamentos, etc., provavelmente vão. Isso não deveria ser feito centralizado pelo Estado, na minha opinião. Dá emprego para essas pessoas, cria condição para se ter emprego para essas pessoas e elas vão fazer isso através dos refinanciamentos que tem do SPC, do Serasa, etc. E você não onera a União, você não onera o Tesouro Nacional com isso e, por isso, você também não aumenta a necessidade de aumentar a taxa de juros, você não aumenta a necessidade do gasto público. Ou seja, você para de andar com a máquina para o lado contrário, trava ela e começa a andar ela para o lado certo. Não sei se ficou clara a resposta, mas é isso, tá? Dinamizar a economia, conseguir reduzir a taxa de juros por mudanças estruturais, melhorar a criação de emprego e reduzir um pouco o gasto público para você gerar mais espaço para o setor privado. É isso. Mais alguma coisa? Já aconteceu isso comigo, tá? Às vezes falo assim, parece que você é um capitalista maluco. Eu já fiquei devendo em banco mais de uma vez, tá? E teve vezes que eu tive que renegociar a dívida. E como é que eu consegui renegociar e pagar minha dívida? Arrumando um emprego. Enquanto você está desempregado, pode refinanciar o que for. Você não tem dinheiro para pagar. Enquanto estão te cobrando uma quantidade exorbitante de impostos sobre o seu consumo, você não consegue pagar. Então, política de emprego, tá? Eu já passei por isso e a única coisa que me permitiu sair daquela condição foi aumentar minha renda. Não tem outra solução. Maria Clara tá falando, mostra os doguinhos. Estão brincando ali, ó. Fala oi aqui, Alfredo. Fala oi pra galera aqui, ó. Então é isso. Ficou claro? Assim, essas coisas são foda, tá? A dinâmica macroeconômica é bem complexa. Tá? E as coisas não acontecem da noite pro dia também. Agora tem que tomar cuidado com o discurso populista que parece que resolve um problema, mas ele te cria um problema maior no futuro. Esses dias eu estava lendo um livro, deixa eu ver se ele está aqui, não tá no meu quarto, chama O Lado Difícil das Situações Difíceis.
E o cara ele fala sobre um negócio muito interessante que você tem em engenharia, que é o que ele chama de dívida técnica. Você está desenvolvendo um software, aí você monta a arquitetura do software, do sistema, etc. Em algum momento você encontra um problema e você usa um atalho para resolver o problema no presente. E naquele momento foi mais rápido e realmente te ajudou. Só que você fica com uma dívida técnica. Em algum momento esse atalho que você pegou, esse remendo, vai te trazer problema lá na frente. E o seu problema vai estar amplificado 5 vezes. Então existe esse conceito na engenharia. E depois ele comenta sobre esse mesmo conceito que ele chama de dívida de gestão. Na gestão de pessoas, na gestão da empresa, às vezes você toma uma decisão de curto prazo que naquele momento traz um benefício pontual. Mas ele bota uns esqueletos no armário, como o pessoal costuma dizer. Esse problema vai vir te assombrar no futuro. Então, o ideal é você fazer algo que talvez pareça impopular, que é duro, mas que resolve o problema estrutural. No momento zero, vai parecer que você tomou a decisão errada às vezes. Mas você cria a condição estrutural para resolver aquele problema no futuro, ao invés de você arcar com uma dívida de gestão, uma dívida técnica, ou nesse caso aqui uma dívida social que a gente teria. Se, na minha opinião, para resolver o problema dos nenéns é melhor criar empregos para empregar eles ou investir em qualificação? Eu acho que os dois, tá? Criar empregos é um negócio que o único jeito de você fazer através do governo é aumentando o gasto público, né? Que pode botar uns esqueletinhos no armário. Mas você pode criar condição macroeconômica para a geração de emprego. Tá? Isso você pode fazer através de política fiscal e etc., que a gente estava falando. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas têm que estar preparadas para o mercado de trabalho. Então, na minha visão, um gasto do governo para preparar as pessoas para estar em condição de achar um emprego na hora que tem uma condição de ter um emprego é melhor do que gastar para fornecer um emprego para uma mão de obra mal preparada. Por quê? Porque você não cria a condição estrutural de ela ter um emprego, o ambiente macro não fica propício para a criação de emprego e essa pessoa continua despreparada. A hora que o governo cessa o gasto nesse tipo de coisa, a pessoa fica sem emprego de novo e sem estar preparada para ter um emprego. Então, a minha visão é que o gasto na qualificação é melhor do que o gasto na geração do emprego. A geração do emprego você deixa para o setor privado e aí você cria condição para ele fazer isso. Tá? Minha visão. Tá? Respondeu? Beleza. Então vamos lá, vamos falar do Amoedo um pouquinho aí. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, vão fazendo aí. O Amoedo ele fez um programa de governo que é curto, tá? Ele tem umas 13 páginas, eu salvei num PDF, o site lá, tá tudo no site, eu salvei num PDF de umas 13 páginas. E aí ele organiza de um jeito massa. Tem um diagnóstico, propostas. Diagnóstico, propostas e isso dividido em várias áreas, tá? E aí ele tem 3 pilares aqui, que é educação básica, liberdade e livre mercado. Ele acha que você tem que investir em educação básica para criar uma igualdade de oportunidade para as pessoas, ao invés de você tentar fechar a igualdade social quando a pessoa está com 20 anos, 20, 30 anos. Então a ideia dele é o seguinte: investe muito pesado, redireciona o gasto para a educação básica, para que essa pessoa tenha a condição de escolher o que fazer na vida e ela consiga fazer o que ela tem que fazer. Óbvio que a coisa não é simplista assim, e durante o programa dele lá, ele fala um pouquinho mais sobre isso, ele detalha um pouco mais, ele não está com uma visão simplista da coisa, ele sabe que é mais complexo do que isso. Mas esse é um dos pilares dele. A outra, liberdade. Cara, para de querer se meter na vida das pessoas. Cada um sabe o que é melhor para si. Né? Para de querer mexer no mercado, desonerar setor que você acha que é melhor do que o outro. Para de querer mexer na taxa de câmbio para escolher se vai ter mais importação ou não. Para de colocar tarifa e barreira alfandegária para você não ter importação e proteger a indústria. Então a ideia do Amoedo é: vamos aos poucos soltando os nós e deixar as coisas se encaixarem. Tá? E aí ele dá alguns diagnósticos que eu acho que são importantes e tem uns conceitos de economia no meio.
custo de capital alto. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que as empresas têm dificuldade de pegar dinheiro emprestado para fazer investimento. E quando elas fazem isso, é muito caro. O que isso acarreta? Isso acarreta um crédito mais restrito para as fontes geradoras de emprego. Então, se você tivesse empresas com mais facilidade de pegar dinheiro emprestado, elas teriam mais possibilidade de fazer projetos, expansão, investir em marketing, contratar gente e etc. Um crédito que é muito caro na fonte geradora de emprego. A gente na BTM já foi ver algumas vezes para pegar dinheiro emprestado para fazer a empresa crescer mais rápido. E, obviamente, ao fazer isso, a gente ia contratar mais gente, a gente ia gerar um serviço melhor, porque a gente ia ter dinheiro para investir e tal. Cara, para uma empresa do porte da BTM, deixa eu fazer a conta aqui, deixa eu abrir um Excel rapidão, mas você vai pegar um empréstimo num banco lá, para o nosso perfil de cliente, que é mais ou menos o perfil de um pequeno empresário ou microempresário, o crédito no banco custa pelo menos 4% ao mês. Eu vou pegar aqui e eu vou fazer a conta pra gente ver. Deixa só meu Excel abrir que eu faço a conta. O computador tá uma carroça aqui. Nossa, ele resolveu ficar o mais lento possível, né? Só porque eu preciso abrir um Excel. Então, ó, deixa eu pegar aqui, ó. 4% ao mês vai dar 1,04. Isso dá 60% ao ano. Ou seja, para cada real que eu pego emprestado com o banco, eu preciso devolver para ele 1,60 no final de um ano. Então você imagina que para isso valer a pena para mim, para cada real que eu pego emprestado e invisto na minha empresa, eu tenho que gerar um resultado operacional superior a 60%. Cara, é alto pra caralho isso. E aí o que acontece quando você olha para isso? Você fala, bicho, se eu vou pegar esse R$1 emprestado e eu preciso gerar pelo menos 60 centavos para cada real investido, né? Recuperar R$1 e mais 60 centavos para cada real investido, para eu conseguir só devolver o dinheiro para o banco sem ter lucro nenhum, eu tô lascado, cara. E aí o que eu vou fazer? Não vou pegar o dinheiro emprestado. A não ser que eu esteja numa situação muito ruim, e se você ficar fazendo isso o tempo todo, ou seja, pegando dinheiro acima do seu retorno sobre o capital investido, você vai quebrar. Você não pode pegar dinheiro a 60% ao ano e investir numa atividade que dá 40% ao ano. Porque senão você quebra. Se você vai gerar 1,40 para cada real que você coloca na operação e você tem que dar 1,60 para o banco, você está perdendo 20 centavos para cada real investido. Não dá. Você não faz. E aí, por o fato de eu não fazer, o que eu fiz? Não estou gerando emprego. Podia ter 4, 5 pessoas a mais na minha equipe. Não tenho. Porque meu custo de capital é muito alto. E o que causa isso? Uma das coisas é a taxa de juros referencial do governo alta, fiscal ruim, crédito indiscriminado a partir do governo para alguns setores que ele escolhe, então ele beneficia quem ele quer, e inadimplência alta. Então essas coisas todas fazem com que você tenha um custo de capital alto. E eu tô falando de mim, mas o cara da padaria, o cara do açougue, o cara do pet shop, o cara do não sei onde, poderia estar pegando dinheiro emprestado no banco de uma forma saudável para aumentar a operação, para fazer um produto melhor, para contratar gente, para criar uma equipe de vendas, enfim. Só que o custo do capital é impeditivo e aí você não faz, tá? Carga tributária alta e complexa. Bom, acho que todo mundo sabe disso, né? Custa caro pra caramba, você paga imposto pra caramba. Quando a gente vai dar o curso de mercado financeiro, o pessoal fica embasbacado. Porque você pega lá a receita. Aí você já desconta um monte de imposto da receita. ICMS, PIS, COFINS, um monte de coisa. São os impostos indiretos. Aí já sobra pra você já tira lá uns 12% da sua receita só nesses impostos. Aí você vai lá e tem custo de produção. Na matéria-prima que você pagou, o cara que te vendeu está pagando também os mesmos impostos diretos, tá? Então você acabou pagando imposto no seu insumo.
Aí você vai pagar salário. No salário está embutido INSS, FGTS, sei lá. Aí você vai lá, chega no seu lucro antes de... no seu lucro operacional. Já descontou uma porrada de coisa. Já deu um monte de coisa pro governo, inclusive. Aí você vai lá e paga o juro da sua dívida. Chega no lucro antes de IR. Aí você chega no lucro antes de IR, você vai pagar 34% na média pro governo. Então, antes de qualquer pessoa que é dona da empresa tirar a grana, você vai pagar 34% pro governo. A hora que você pega nas empresas que a gente olha no mercado financeiro, cara, é coisa de, tipo, milhões de reais, assim. 500 milhões, 600 milhões de reais num trimestre, às vezes. Então, você paga muito imposto pro governo. Isso, para quem é um empresário grande nessas empresas listadas, já é ruim, mas você consegue manter a atividade. Para o pequeno empresário que está fazendo apuração por lucro real, é terrível. Se for no simples, às vezes é pior ainda, porque você tem uma estrutura simplificada, mas você paga sobre a receita. Então, se você teve uma receita, você vai pagar imposto, mesmo que você tenha prejuízo depois. Tivemos um acesso de latidas aqui. Então você vai pagar imposto mesmo que você tenha prejuízo. Então esse negócio, a carga tributária é alta pra caramba e ela é complexa. Às vezes você não sabe nem que imposto você tem que pagar, tá? Dependendo da complexidade da sua empresa. E aí tem um caso também que eu queria falar, que o João Almeida cita, que é a insegurança jurídica. Isso quer dizer que às vezes tem contratos que não são cumpridos. Eu vou pegar um exemplo, que é o que a Dilma fez com o setor elétrico. Eu não lembro que ano foi, deixa eu ver aqui. Foi 2012. A Dilma tinha uns contratos de longo prazo com algumas empresas do setor elétrico, foram lá, deram uma canetada, falaram, se fudeu, não é mais esse contrato, mudou, agora vai ser do jeito que eu quero. E aí, o que aconteceu? O preço da energia caiu mesmo na época. Só que depois ele explodiu. Deixa eu ver se eu consigo inserir nos comentários aqui. Cara, eu não sei porque eu nunca consigo comentar na live. Que saco. Ô Bia, eu vou responder no seu comentário aqui. Vê se foi. Não, não foi. Olá, já. Não consigo. Depois eu coloco. Tem um gráfico que mostra a queda do valor da energia, depois ela aumentando 70% logo na frente. Segurança jurídica. Aí você vai falar, não, vou fazer uma parceria público-privada, vou fazer uma concessão, construir uma usina, vamos construir uma estrada, vamos construir uma ferrovia. Aí o investidor olha para isso e fala, meu irmão, como é que eu vou confiar no contrato? Se depois vem um doido aí e faz um treco desse. Então, você tem segurança jurídica, é foda, porque você piora muito o ambiente de negócio, tá? E um negócio que o Almeida mostra é que às vezes o pessoal fala, não, Brasil, 7ª economia do mundo, 8ª economia do mundo e tal. E aí o Marcos Lisboa fala num vídeo dele interessante, ele fala, cara, óbvio que o Brasil tem um PIB enorme, o Brasil é grande pra burro, tem mais de 200 milhões de pessoas. Não dá pra você falar que ele tem uma família, sei lá, que ganha 10 mil reais e tem 2 pessoas, é mais rica do que uma família que ganha 12 mil reais e tem 8 pessoas. Não dá. E aí o Amoedo mostra um dado que a gente tem um PIB per capita, PIB dividido pelo número de habitantes, que é 60% do PIB do Chile. Então, óbvio que o PIB do Chile é muito menor, porque ele é um país muito menor. Mas a hora que você pega por habitante, é 60% dos caras, 40% abaixo. Então, é um país pobre, né? E aí depois desses diagnósticos todos, cada sessão tem um diagnóstico. Aí ele fala das propostas, tá? Primeira proposta dele, corte de gasto, privilégio e desonerações fiscais. Vamos ser críticos. Parece uma boa proposta e todo mundo está falando a mesma coisa, é o senso comum. A gente sabe que fazer não é tão fácil quanto falar, né? Boa parte do gasto do governo é obrigatório, tem indexação obrigatória, etc. De novo, 20% é gasto que você consegue mexer. Então, mexer nisso aqui tudo exige votar lei, etc. E a gente sabe como é que a coisa funciona. Então, easier said than done, né? Boa proposta, mas difícil saber se dá para fazer.
Facilidade para abrir empresa e para você contratar gente. Cara, tentando dinamizar o mercado de trabalho. Todo mundo fala essa mesma coisa também. Tem algumas iniciativas que estão acontecendo. Aqui na cidade de São Paulo tem um projeto para você reduzir o tempo de abertura de empresa de 100 e caralhadas dia para 5 dias. Essas coisas são bem benéficas, ajudam a você melhorar o ambiente de negócio. A adoção do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, valor adicionado. Todo mundo está falando dessa proposta, de novo, tem as dificuldades lá com os estados, na hora que você entra em votação, tem lobby para não deixar passar e tal, mas também, de novo, uma boa proposta. Abertura econômica para você deixar o Brasil importar, então você reduzir impostos sobre importações, deixa entrar produto estrangeiro de maior qualidade, de menor preço e deixa a indústria se ajustar depois disso. A parte boa é que a hora que você tira esses acordos bilaterais, às vezes você até aumenta a sua capacidade de exportação, porque você tirando uma barreira, às vezes você consegue negociar acordos comerciais melhores. Beleza. E fim da política de conteúdo nacional. Eu comentei lá que o Ciro defende isso, né? Ele fala que você deveria ter um conteúdo nacional protegido, que para você conseguir crédito no BNDES tem que ter no mínimo X% lá de produto nacional na sua cadeia produtiva, nos seus insumos e tal. O Amoedo fala, cara, para com essa porra, deixa o negócio livre, não tem nada disso, você compra o que você quiser e vamos abrir o mercado. Tá? Essa é a proposta dele. E ele fala de PPP, concessão para infraestrutura, etc. Se você alia isso com segurança jurídica, pode ter um bom cenário aí de investimento. E aí ele fala um negócio que talvez seja o mais controverso e que eu tenho certeza que tira voto do Amoedo, que é que ele fala que tem que privatizar todas as estatais. Todas. Tá escrito desse jeito lá, privatizar todas as estatais. E aí, sendo bem sincero, e aí falando pessoalmente, eu não sei avaliar. Não consigo emitir uma opinião sobre. Tá? E não consigo fazer uma análise de como é que isso vai ter um impacto social, macroeconômico, etc. Não sei. Tá? Eu estava pensando nisso hoje, depois que eu li a proposta, e o meu raciocínio foi, tá, vamos ser bem pragmático e tentar trazer a situação para a fonte dela. Qual é o benefício para a população hoje de se ter as estatais? Em que ter uma estatal melhora a sua vida, ou a vida da população? Acho que é uma boa pergunta para a gente tentar responder. E a segunda é, o que a gente perde se essas empresas deixarem de ser estatais? Às vezes não traz nenhum benefício, mas pode ser que tenha um malefício de não ser. Eu não sei responder essas perguntas, principalmente porque tem estatais muito diferentes, de setores muito diferentes, com objetivos muito diferentes. E como a macroeconomia é um negócio que é muito interligado, também é possível que isso tenha efeitos colaterais em outras áreas. E, cara, é um ambiente de uma complexidade enorme, eu não consigo dizer o que eu acho, tá? Talvez seja uma das propostas mais controversas dele. E nessa, realmente, eu também não sei o que eu penso, tá? Até agora eu não consegui pensar em nenhum benefício que eu vejo de você ter empresas estatais. Talvez exista algum momento em que num setor muito estratégico faça sentido. Tá? Para muitas outras acho que não, mas eu precisaria ter uma avaliação mais profunda, não sei dizer. Tá? E aí ele mostra um negócio que boa parte das pessoas não sabe, tá? Mas o Amoedo ele é a favor do Bolsa Família, ele acha que tem que ser mantido. O cara não é idiota, tá? Ele é legal, mas ele não é burro. Então, ele sabe que tem 42% das crianças vivendo ali abaixo da linha da pobreza. Tá? Esse dado está escrito no plano de governo dele. Ele sabe disso. Ele sabe que tem uma população carente que precisa de ajuda para não ficar numa situação de subsistência. Ele sabe disso. E ele sabe que quando você desregular o mercado e deixar ele mais liberal, você vai ter reajustes da distribuição da mão de obra, etc., e que muita gente não está preparada e que você vai ter empresa que vai quebrar por causa de abertura para o mercado externo, etc. Ele não é burro, ele sabe disso. Então ele está tentando montar também um ambiente para a transição. Acha que tem que ser mantido e aprimorado o programa do Bolsa Família. E uma das coisas que ele fala como aprimorar o Bolsa Família
é você criar critérios de mensuração de como esse negócio está dando resultado e criar os triggers de saída para as pessoas. Então, o que a gente quer de objetivo final e como é que a gente faz com que essa família saia dessa condição? Cara, 42% das crianças abaixo da linha da pobreza, depois de 16 anos de Bolsa Família, a coisa está errada, né? Então, tem que pensar o programa de novo, ele é a favor, ele sabe que você precisa ter assistência social, mas acho que tem que ser mais bem feito. Então, e aí tem um outro negócio que ele fala que é muito louco, que também deveria ter uma análise um pouco mais profunda, não sou especialista, mas eu vou falar minha opinião, tá? Ele fala que ele quer reduzir o Congresso e o Senado a 1/3 do número de representantes atuais. E ele quer reduzir os deputados estaduais e vereadores também a 1/3. Deixa eu ver se é reduzir 1/3 ou a 1/3. Só um segundo. Agora eu fiquei na dúvida. Redução de 1/3. Então é ficar com 2/3 do que existe hoje. E eu fiquei pensando, às vezes esse negócio é mega controverso, não, porque não pode, não sei o que, tá, blá, blá. Eu fiquei pensando, cara, esse treco de você ter pessoas no Congresso, no Senado, deputados estaduais e vereadores, faz parte de um sistema de representação. Você vota em um representante que vai lá, de certa forma, para representar a sua opinião e fazer a votação no lugar. É isso que é, você ter essas pessoas. Então você foi lá, escolheu quem você acha que é a pessoa mais adequada para representar os seus interesses e que vai votar leis, blá, 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 no seu nome. É isso que é no fim das contas. Será que você ter mais dessas pessoas melhora a representação? Será que tem um número adequado para ser representativo? Eu não sei, mas a minha impressão é que reduzir para 2/3 do que é hoje não vai mudar em nada a representação em si e talvez deixe mais dinâmica a coisa toda, né? É mais fácil você levar as negociações, tem menos aquela movimentação política do tomar lá da cá, etc. Não sei. É para pensar também, tá? Mas tenta olhar numa ótica mais da base do negócio. Para que serve deputado, senador, etc? Para te representar. Vai melhorar a representação se tiver mais gente? Se não for melhorar, talvez reduzir faça sentido, sabe? Então, talvez pensar desse jeito é uma forma que ajude. Aí você para e pensa no contexto macro que efeito colateral isso pode ter. E aí pode ser que tenha alguma coisa que tem que avaliar. Eu olhando agora, nesse momento, com o que eu tenho de informação, para mim parece que seria bom, reduziria bastante o gasto do governo e não ia ter diferença nenhuma em representação. Minha opinião, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui que eu posso falar do Amoedo. Ele fala de uma série de coisas para você ter processo seletivo em cargo de alta direção no setor público, redução de ministérios para 12 ministérios e ter quadros técnicos, você ter salários dos funcionários públicos equiparados ao setor privado. Ele fala uma série dessas coisas de você estabelecer gestão na máquina pública, tá? E você não ter privilégios. Sistema de previdência ser igual para todo mundo, se você for funcionário privado ou público não interessa. Você não pode ter duplicação de benefício. Então você se aposentar e continuar trabalhando no setor público e aí morreu não sei quem, você também recebe a aposentadoria vitalícia. Não pode mais acabar com essas coisas que vai melhorando o perfil de gasto do Estado. Tem um número que ele mostra aqui, é que hoje 56% do orçamento primário da União, ou seja, do orçamento de arrecadação do Estado, é usado para pagar a aposentadoria, a previdência. Então a gente gasta mais de metade de todo o dinheiro para pagar a previdência. Isso daí, 56%, né? Dá mais do que educação, segurança e saúde somados. Se a gente está pensando que a gente vai ter um cenário de envelhecimento da população, você tem um prognóstico catastrófico para frente, né? Alguma coisa precisa ser feita. E ele está se propondo a fazer isso. Aí, vamos voltar naquele esquema e aí, dá para fazer? Depende de um monte de coisa. Força política, votação no Congresso, Senado e tal. Boa proposta. Se dá para fazer ou não,
é outra conversa, tá? Provavelmente bem difícil de fazer. Inclusive as outras de reduzir o número de pessoas no Congresso, no Senado, etc. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Integração nacional, abertura do mercado, redução de barreira de comércio, etc. Cara, o cara é um cara de mercado, né? O que eu vejo dele é que ele tem um conhecimento bem profundo de economia, de macro. Ele entende a dinâmica da coisa. Talvez ele seja o cara que fale as coisas que mais faz sentido de acordo com a teoria econômica que é mais aceita hoje. Ele não é ignorante para achar que você não tem desigualdade social e não tem que se preocupar com isso. E parece que ele tem uma pegada de racionalização dos gastos. Então, vamos pegar esse orçamento que já existe, ao invés da gente aumentar ele, a gente vai tentando deixar ele mais eficiente até a gente conseguir reduzir e vai reduzindo a participação do Estado. A gente tem que se basear em coisas essenciais. Saúde, educação, segurança pública. Não tem que ficar controlando incentivo para setor específico, não tem que ficar controlando no pelo lá como é que vão ser as relações de trabalho, esse tipo de coisa, tá? Então essa é a pegada do Amoedo. Talvez o mais controverso ali seja da privatização das estatais. E um negócio que eu acho interessante dele é que, se você olhar o histórico dele, eu fui dar uma olhada, eu não lembro exatamente como é que é. Mas ele começou como trainee no Citi, ele fez engenharia na UFRJ, começou como trainee no Citi, ele foi crescendo dentro do banco, depois ele trocou, foi para um outro banco que eu não lembro o nome, que foi incorporado pelo Itaú, ele virou diretor de uma das áreas lá, aí depois de um tempo ele estava como o membro do conselho do Itaú BBA, que é o banco de investimentos do maior banco do Brasil, que é o Itaú. Então o cara tem uma experiência de gestão fora do padrão, tá? Cara, assim, para quem já acompanhou empresa, etc., o nível de qualidade de um CEO, de um membro de conselho e etc., o quanto essas pessoas entendem de governança, de como é que você estrutura os incentivos, etc., é muito grande, cara. Tem falha? Lógico. Gente idiota tem em todos os lugares, gente incompetente tem em todos os lugares, até nos conselhos das empresas. Mas, assim, das pessoas que eu conheço, de que eu já vi, tá? Já acompanhei, já ouvi falando em evento, é um nível de preparo fora do que é o que a gente está acostumado nos humanos normais, tá? Então, para mim, parece isso muito positivo. Um cara que vem com uma cabeça dessa, que consegue entender isso e que tem poder para implementar isso em algumas coisas. Ele vai conseguir mexer no Congresso? Talvez não, porque isso depende de votação de lei. Ele consegue mexer nos ministérios? Consegue. Ele consegue mexer na gestão das agências reguladoras? Consegue. Então tem uma série de coisas que ele não vai conseguir fazer, porque ele não vai ter força política, não vai ter apoio no Congresso, não vai ter apoio no Senado, vai ficar patinando, vai ficar andando de lado. Por outro lado, ele consegue desfazer uma série de merdas que foram feitas em outros ambientes. E a máquina macro do governo, etc., começa a funcionar melhor. Tá? Essa é a minha opinião pessoal sobre o Amoedo. E é por isso que até agora ele é a pessoa que eu mais gosto, mais me identifico e possivelmente vou votar. Tá? É isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Manda aí. Todo mundo em silêncio faz um tempo aí já. Tá ajudando? Tá sendo útil de algum jeito que eu tô falando aqui? Porque dá um trabalho do inferno, tá? Preparar para esse negócio. Comecei a estudar essa parada meio-dia e eu terminei 10 minutos antes da live. Dá um trabalho do caralho, tá? Se não estiver sendo útil, me fala. A gente tenta fazer um negócio mais curtinho, diferente e tal. Eu pego meio que estão falando no mercado aí e comento ao invés de ir tão a fundo. Mas se estiver sendo legal e eu estiver trazendo coisas que não estão sendo faladas por aí, me fala também.
para eu saber se eu continuo ou não. Vou esperar um tempo que eu tô vendo que tá com um pouco de atraso para vocês fazerem as perguntas aí. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu ia usar uma referência que eu acho que metade de vocês não conhece, que é do programa da TV que tinha no SBT há muito tempo, que ficavam umas meninas fazendo assim, mexendo no relógio, enquanto faziam uma daquelas provas de auditório. Era ridículo, eu esqueci o nome. Gostou, Denis? Pô, que bom, cara. Tem mais um que eu fiz na semana passada, que é falando do Alckmin e da Marina. E nas próximas semanas eu vou falar dos outros, tá? Tem alguns planos de governo que são bem longos, então estou tentando escolher uns que eu consiga me preparar, porque dá bastante trabalho, mas eu provavelmente vou seguir 2 por semana. Tá, pode ser. Perfeito, Maria. Depois, se você tiver alguma dúvida no meio aí, me fala. Tem umas coisas, estava até conversando com um amigo antes da live aqui. E aí tem alguns conceitos de macro e micro, que são uns conceitos básicos de mecânica monetária, etc. A gente às vezes decora, né? Por que você aumenta a taxa de juros e diminui a inflação? Por que você aumenta a taxa de juros e diminui o PIB? De repente podia fazer uns pequenos vídeos, já que eu faço vídeo de vez em quando, esse pode ser um tema legal. Se vocês acharem que faz sentido, dá uns joinha aí. Eu faço para as próximas semanas aí, deixa rodando na internet. Até pode ser um negócio legal para vocês compartilharem com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar desse tipo de coisa. Eu acho que o debate fica mais legal se a gente tentar ser menos emocional e tiver um subsídio técnico um pouco maior. Se as pessoas entenderem melhor os mecanismos, fica mais difícil de enganar as pessoas, né? Vale a pena, Débora? Eu vou fazer então, hein? Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui. Depois a gente vai postar durante a semana aí, mas na semana que vem vai ter um participante na live. Se não der tempo até a eleição, eu faço uma live a mais para conseguir cumprir todos os presidenciáveis, mas na semana que vem o Stefan, que é economista-chefe e sócio da Neo Investimentos, vai participar da live. Na verdade, ele vai falar na live, eu só vou mediar, como eu faço quando é em dupla, para falar de economia. O Stefan é formado na UFRJ, se não me engano. Ele tem mestrado em economia. Ele trabalhou no Citi e há um tempo, já faz uns 7, 8 anos talvez, 6 anos, 6, 7 anos, ele trabalha na ANEEL, ele é sócio da ANEEL e economista-chefe lá. Então talvez seja uma live legal também para fazer perguntas de economia. Ele acompanha todos os dias, tem um conhecimento extremamente profundo. Denis, eu acho, sinceramente, cara, sendo bem pragmático, tá? Eu acho que ele vai ter bastante dificuldade de implementar coisas que sejam controversas, principalmente se isso for impopular e for prejudicar servidor público ou as próprias pessoas do Congresso, do Senado, etc. Então, e é a mesma coisa que eu vejo, por exemplo, se o Bolsonaro ganhar ou se algum cara que não está no mainstream aí ganhar, tá? As pessoas não têm as alianças políticas, elas não têm as coisas que elas precisam para conseguir aprovar essas coisas. Então, é possível que nesse aspecto as coisas fiquem andando de lado. Vai ficar aquele imbróglio, vota, não vota, pede a votação, não representou, o nego faz blackout lá para não dar um número suficiente de deputado para fazer a votação. Vai ficar. Só que talvez as coisas que ele consegue mudar já comecem a trazer facilidades, porque tem muito cargo que está em coisas que são atribuição do presidente que estão loteados por aliança. Então, o ministério, por exemplo, é nomeado pelo presidente, está loteado por aliança. Se ele começa a desfazer essas coisas, ele vai criar um alvoroço no Congresso, no Senado, etc.,
mas ele começa a diminuir a força dessas negociações, na minha visão, tá? Então, a hora que você chegar na próxima eleição, não tem mais esse espaço de negociação do ministério aqui, ministério ali, me abre um orçamento tal, faz uma emenda para lá, para o meu... Não tem. Então, mesma coisa em agência reguladora. Então, assim, BNDES. Eu acho que tem uma série de coisas que podem ser benéficas, tá? Todas as coisas dependendo de votação em Senado, Congresso e tal, eu acho que não vai dar, tá? Sinceramente, não vai dar. Mas as outras coisas podem já trazer uma atração boa. Não sei se vocês concordam comigo, minha visão bem pessoal isso, tá? Não estou falando com análise basada em nada. O que mais? Bom, acho que é isso então. Já estamos aqui há 1h30, caralho. Cada vez vai ficando mais longa a live, né? Eu às vezes penso, nossa, como é que eu vou ficar falando durante meia hora? Aí eu falo 1h30. Tem bastante coisa, começa a falar, começa a vir ideia. Pô, legal. Então, se alguém assistir depois aí, tiver dúvida, quiser, bota nos comentários. Eu acho que é um tema legal, porque a gente consegue puxar várias coisas relacionadas ao mercado financeiro, economia, negócios e tal. Semana que vem o Stefan vai participar. Eu vou fazer uma postagem na página da BTM, vou patrocinar. Marca todo mundo aí pra gente dar audiência pro Stefan e ele querer participar mais vezes, beleza? E é isso aí. Durante a semana, se vocês tiverem alguma coisa, interage com a gente aí nas redes sociais, interage com a gente através do site. A gente está sempre aberto a trocar ideia e tentando fazer isso do jeito menos apaixonado e mais técnico possível pra gente trazer um pouco de luz para as tomadas de decisão desse país. Beleza? Valeu, boa noite, galera.